Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renda-se. Que episódio que é hoje, Regi? Hoje é o episódio número 6. 6. Vamos continuar nossa série de riscos aqui. Risco. Qual que é o tema de hoje, risco? Regi? As pessoas têm aversão a risco ou aversão a perda? Você investe para ganhar ou você investe para não perder? Não perder. Curioso? Você investe para ganhar ou você investe para não perder? Você investe para quê, Regi? Eu invisto para ganhar. Mas infelizmente... Mas eu também não gosto de perder, não. Mas eu invisto para ganhar. Mas o que é perder? Aí que existe, trazendo para o mundo dos investimentos, o brasileiro confunde, o brasileiro tem uma dificuldade de entender o que é risco, o que é perda ou o que é volatilidade. São duas coisas diferentes. Né? A volatilidade, ela existe, inclusive nos títulos de renda fixa. Coisa que o brasileiro está aprendendo agora desde janeiro de 2023, em que a Ambima, a CVM, obrigou a mostrar essa marcação ao mercado, e ele começou a entender que esse título também tem uma volatilidade. Mas quando essa volatilidade gera prejuízo? Quando eu vou lá, bate o desespero, mal assessorado, pouca instrução, eu vou lá e resgato aquele título, resgato aquela carteira de ações, veio a pandemia, né? Março de 2020, derrubou toda a carteira de ações. As pessoas mal instruídas, mal orientadas, apavoradas, foram lá e resgataram. Ali foi uma? Foi uma destruição de riqueza. Foi uma perda carimbada. Perfeito. E quem não resgatou, teve uma paciência, teve um tempo, passou a pandemia, veio a vacina, o mercado veio recuperando e já ultrapassou aquele cenário que nós tínhamos. Então, isso que a gente vai trabalhar um pouquinho com vocês hoje. A diferença dessa aversão. Por que eu tenho aversão a risco? Né? O que é risco? A gente já falou no episódio anterior que risco é qualquer resultado diferente da minha expectativa. Você joga na Mega Sena, Regi? De vez em quando. Já ganhou? Quando tem o bolão do escritório, porque eu fico com medo de ficar de fora, né? Todo mundo rico e só eu que não. Fica só aí você não. Trabalhando. Mas é isso, né? Então, quando você joga na Mega Sena, você tem o risco de perder o dinheiro. E você já joga... Que na verdade é certo, né? Que é quase certo que eu vou perder o dinheiro. Porém, tem o risco de... Ganhar. Então, os dois têm riscos. Exatamente. E o brasileiro, quando ele chega para você para investir, chega um investidor novo lá, Regi, qual é a primeira coisa que ele fala para nós? Olha, Regi, eu não posso perder. Eu tenho medo de investir. Eu até tenho umas histórias bem curiosas sobre isso, tá? Eu vou contar aqui para exemplificar o podcast, que é bem legal. Mas é isso, quando chega um investidor, principalmente alguém que não estava ainda no mercado, que está entendendo ali, mas bem no comecinho, que é importante investir, a primeira coisa que fala é assim, olha, eu tenho medo, eu não posso perder dinheiro, como se vir para investir melhor fosse realmente botar assim, uma sentença, investir melhor é perder dinheiro, e não é. Então eu tenho exemplos, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela chegou para mim, ela só investia em poupança, ela realmente estava saindo em poupança, já com um volume de patrimônio considerável, que ao longo da vida ela juntou esse dinheiro, e ela só queria investir em coisas 100% seguras que nem existem, né? A gente já falou que risco você não elimina, você administra, existem alguns ativos que têm mais, menos risco, mas aí a gente começa com aqueles ativos tidos como mais seguros, como, por exemplo, os títulos públicos. Que já é um desafio para o investidor brasileiro. Né? Sim. Porque tem a volatilidade, mas depois a gente entra nesse tópico. Mas tem os CDBs, LCIs, LCAs que tem o FGC, e a gente começa por essa jornada. Esses tempos, quase 3 anos depois, essa mesma cliente... Olha que coisa linda, e eu me emociono quando isso acontece e eu ouço esse testemunho. Ao mesmo tempo que ela começou a investir de uma maneira conservadora para não perder dinheiro, com o foco de não perder, não pensando em ganhar, juntas nós fomos construindo uma jornada de investidora com ela. E ela foi entendendo o mercado, eu consigo, eu gosto, e você também tem isso, de fazer um papel muito educativo com o cliente, de ir explicando, entendendo. Hoje é uma cliente que está ali investida numa carteira diversificada, tem seus fundos imobiliários, tem renda variável e está confortável com isso.
É acolher o cliente como você acolhe uma criança, como você acolhe um bebê. Se não chega um recém-nascido, você não vai dar churrasco para essa criança. Né? Você vai dar um leite, depois você vai dar uma papinha, depois você vai dar já um alimento um pouco mais sólido. Essa criança vai amadurecendo. E é isso, investir é uma jornada. O medo de perder, ele tem que ser superado com o primeiro passo, né, Jorge? O primeiro passo é você se abrir para esse mundo de investimentos. Ouvir. Eu não estou dizendo para você, investidor conservador, vir investir na bolsa, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que você tem que ouvir, se permitir aprender, conhecer. se permitir conhecer. Entender o processo. Porque você entendendo o processo, sabe o que você faz com esse entendimento? O que nós falamos no episódio anterior. Se você não assistiu, volta um pouco. Entender o processo é você transformar algo que para você é um risco muito grande e desconhecido em algo mais familiar e você acaba aprendendo a administrar. E é por isso que muitas pessoas falam, eu sou conservadora. Não é conservadora porque ela não aceita, porque muitas vezes é o desconhecido, eu não conheci. Esse caso aqui a Regi está contando é isso. Ela era conservadora, estava numa poupança, mas a partir do momento que a Regi pegou pela mão, entendeu o objetivo, entendeu aonde ela queria chegar, foi acompanhando, com o tempo foi apresentando outros produtos, né? De repente chegou lá, olha, vamos ser de uma poupança para um CDB, vamos ser de uma poupança para um tesouro direto, um título público, né? Em outros episódios a gente vai trabalhar sobre esses produtos aqui, mas é se permitir. Muitas vezes as pessoas se fecham, né? Ficam falando do Collor, lá de 1990 ainda. Ai, que confiscaram minha poupança. Mas olha que é inconsciente. Ele levou um confisco na poupança, mas voltou a aplicar onde? Na poupança. Mas como assim? Então o risco existe e ele está gerenciando isso. Mas nós temos produtos hoje com mais rentabilidade, com a mesma segurança. E voltando ali um pouco para o nosso tema, né? Das pessoas têm aversão a riscos ou aversão a perdas? Muitas vezes eu acho que as pessoas elas estão dispostas a assumir o risco. E aí a gente ouve muito assim, não, eu não tenho problema de lidar com risco, mas eu não quero perder. E por quê? Entende como é antagônica essa fala? E muitas vezes a fala de falar em perder no mercado financeiro. Gente, perder no mercado financeiro, eu vou falar uma coisa. Eu acho que é muito difícil. Por incrível que pareça, Jorge. Não é fácil perder no mercado financeiro. Você perde no mercado financeiro em algumas situações. Primeiro, quando você não sabe o que você está fazendo direito. E aí você vai e, de repente, investe em algo, sei lá, seguindo uma manada, mas você não sabe para que está com aquilo ali. Ou caindo no conto do vigário das pirâmides, prometendo 10% ao mês. Ganhos, sem... Aí a ganância abre, né? E acaba atrapalhando. Mas aí, você concorda comigo que você não está nem no mercado financeiro? Você está no mercado de golpe. De golpe. Não é mercado financeiro. Mas no mercado financeiro, quando você está lá fazendo um investimento que você não sabe por que você está fazendo, o teu risco de perder fica maior. Quando você se apavora e você toma decisão baseada em notícia muitas vezes notícias políticas que acabam atrapalhando a vida do investidor. Você toma a decisão errada, você pode perder no mercado financeiro. Mas quando você investe de uma maneira racional, com planos delimitados, você não fica... Outra coisa que faz perder no mercado financeiro, mudar de ideia toda hora. Isso como tem, né? Ele chega lá e fala, Regi, esse dinheiro aqui não quero mexer. Pode colocar para 2, 3 anos. Passa 60 dias, resolvi viajar. Resolvi trocar de carro. Mas resolvi comprar uma casa. Como é que é isso? Exato. Quando você muda de planos toda hora, você não tem uma linha para lhe seguir na sua vida. É perigoso você perder dinheiro. E isso mostra o exemplo da caderneta de poupança. O brasileiro gosta da caderneta de poupança, por mais que ela não tenha rentabilidade, mas ela tem o quê? A liquidez. Ele saca a qualquer momento. Essa facilidade dá uma doce ilusão que eu posso construir meu patrimônio. E não vai construir. Por quê? A média de poupança, o saldo que está lá é de 11 anos, Regi. Então ele tem a liquidez, mas ele não está utilizando esse recurso. Né? Mas ele tem aquela segurança que eu possa, cara. Nós temos outros produtos com a mesma segurança que permite esse resgate. E usando esse teu exemplo da poupança, fica muito evidente
o risco que a pessoa assume, que é a aversão à perda. Na poupança você sabe que você não vai perder, mas você também não ganha. Não sabe, vai perder nominalmente ali. Mas em relação à inflação... Isso, a poupança dá uma ilusão, né? De ganho, mas de ganho em termos reais, ela No primeiro episódio, não tem. eu comentei o saldo da poupança dos últimos 20 anos e quando a gente desconsidera a inflação. Se você não assistiu, volta lá no primeiro, também nós estamos comentando o efeito da poupança. Então, assim, esse risco a que as pessoas se referem e que a gente vê muito, fala muito do risco de investir em bolsa, né? Tem gente que usa bolsa como cassino, como loteria. E aquilo não é assim. Ele não entende muitas vezes de que ele está comprando uma empresa. Ele está virando sócio de uma empresa. Eu já virei sócio do Itaú, virei sócio da VEG, virei sócio da Vale. Quer dizer, você está comprando. Essa que falta para o brasileiro, ter essa noção. Ele acha que está emprestando dinheiro para a empresa. Não, estou abrindo uma sociedade. Uhum. Veja, você prefere ser sócio lá da VEG ou sócio do Jorge numa pastelaria? Da VEG. Da VEG. O que o Jorge entende de pastel? Nada. Né? Você está corretíssimo. Então, onde está o risco maior? Então, quando a gente fala isso e eu digo que eu acho difícil perder dinheiro no mercado financeiro, é porque as pessoas não entendem os riscos a que, às vezes, elas mesmas se colocam, Jorge. Muita gente que perdeu dinheiro no mercado financeiro, e presta atenção nisso que eu estou falando aqui, é porque, se você ouviu histórias, porque fulano perdeu dinheiro com a Petrobras. Com a Petrobras, acho que é o ativo campeão, que as pessoas falam que perdeu dinheiro. Eu lembro de uma história agora de alguém que perdeu dinheiro com a Petrobras, mas por quê? Porque investiu todo o dinheiro em um ativo. Antes de 2008. Aí veio 2008. Aí veio a subprime dos Estados Unidos, a ação estava R$45, caiu para... Deu tudo aquilo e é nesse momento essa pessoa perdeu o dinheiro e ela acha assim, o mercado de ações não é para mim. Mas ela correu um risco muito grande que foi o de não diversificar, concentrar num ativo. Então, você entende que foi uma decisão que partiu dela sem pensar corretamente e por isso perdeu? Sim, tá bem orientada também, né? Também. De repente na emoção, porque tem muito do amigo, né? Tem. Meu amigo fez, tá ganhando dinheiro. Esse é o risco. Então, eu não estudei o ativo, não entendi o que eu estava fazendo, fui na onda do senso comum e acabei muitas vezes... Agora tem um fator, Jorge. As pessoas têm medo do risco, porque não querem perder. Mas todo mundo quer o potencial que o risco traz de ganhar. Concorda? Sim. Pega 2019, a bolsa tinha fechado com 30% de ganho. Todo mundo, chegou no final de 2019, todo mundo queria entrar na bolsa. E muitas pessoas entraram. O que veio um evento inesperado, foi o que você falou agora há pouco, aquilo que eu não controlo, veio uma pandemia em março de 2020, bum. Derrumou o mercado mundial. Não foi só o Brasil, o mundo inteiro, as ações desabaram. E o que eu tinha que fazer nesse momento? Muitas vezes comprar mais, porque as ações estavam mais baratas. Só que ao contrário, as pessoas realizaram o prejuízo, venderam, aí falam, isso aqui é cassino, isso aqui bolsa não é para mim. Dei azar. Quer dizer, não soube gerenciar o risco. Então, um dos pontos eu não consigo eliminar o risco, que nem a Regi falou, mas através de um processo de diversificação em segmentos, em empresas, eu consigo reduzir o risco. É o que as pessoas falam, eu diversifiquei. Comprei ações da Gol, da Azul e da... Não, você diversificou a empresa, mas concentrou setores. Então, essa é a diferença entre eu investir para ganhar e investir para não perder. Muitas vezes as pessoas só querem investir para não perder. Mas se de repente, vou conseguir conquistar a minha independência financeira? Vou conseguir conquistar essa riqueza que o mercado tanto fala? Né? Então, esse é um ponto. O brasileiro não foi educado para investir em ações. Até porque com taxa de juros em alta, que nem nós estávamos recentemente com uma Selic de 13%, concordo que por que vou para uma bolsa muitas vezes? O juro no Brasil, ele favorece isso. Diferente do estado do americano, que tem um viés muito mais para renda variável do que para renda fixa. Mas assim, Jorge, esse verbo ganhar e perder são dois verbos aí que estão bastante na boca do povo quando a gente fala de investimentos. O ganhar, ele é um verbo que, assim, às vezes, para mim, ele traz uma conotação até um pouco ruim.
É por isso que o brasileiro cai tanto em golpe de pirâmide, porque ele quer sempre ganhar. E quando alguém promete ganhos dizendo que é garantido, aí tá assim a receita pronta para a tragédia. E muitas vezes isso demora para acontecer, né? Então, esses verbos ganhar, perder, eles despertam aí muitos comportamentos. E o que é ganhar no mercado financeiro? Não sei se com você acontece, mas comigo, gente, acontece direto. Principalmente com quem ainda não entende muito bem a dinâmica do mercado. A pergunta é assim, Regi, se eu investir com você, quanto eu vou ganhar? Por mês. Por mês. Não é num prazo no horizonte, mensal. Sabe que toda vez que eu recebo essa pergunta, eu penso em 1000 formas de assim, como é que eu vou explicar de uma maneira simples que o ganhar, ele não é assim algo certeiro, porque não é loteria. Loteria não é certeiro. A gente falou que se a gente joga na loteria, a gente já joga sabendo que não vai ganhar. E que se ganhar é um resultado diferente. Como é que você responde essa pergunta, Jorge? Responde aí. Eu tô chegando ali, Jorge, quanto que eu vou ganhar se eu investir, mas eu não quero perder. Só quero ganhar. Eu vou responder no próximo episódio. Ah, não faz isso comigo, Jorge. A telenovela, cenas não. dos próximos capítulos. Gostou desse tema? Gostou dessa abordagem? Pô, começa sacanagem. a fazer sentido isso pra você? Chama, pede pro pessoal curtir, comentar, pessoal, né? Escrever venham, lá. porque eu quero ouvir o Jorge dizer o que ele responde quando a pessoa fala: eu quero ganhar, mas não posso perder. Forte abraço, obrigado, até o próximo episódio. Tchau, pessoal.